Caranguejo Atômico Spin-off. Fala, galerinha! Está começando mais um Caranguejo Atômico Spin-off. Esse quadro aqui no podcast do Caranguejo Atômico que deu vontade de falar, a gente senta, grava, pode ser coisa nova, pode ser coisa velha, pode ser coisa ruim, pode ser coisa boa. Geralmente a gente não chama a galera pra falar de coisa ruim não, mas esse quadro é pra gente falar o que a gente quer, né? Senta uma galera legal e senta o papo no ouvido de vocês, beleza? Eu sou Guilherme Gomes e hoje eu tô acompanhado aqui com o meu querido amigo Paulo Silva. Toda vez que eu lia o nome Bilazoludo, eu só lembrava de Biloludo. eu só me lembrava de Bilu Teteia, velho. Eu falei errado ainda, é Biluzaludo. Biluzaludo. Biluzaludo, tá certo, Biluzaludo. Na minha cabeça ficou Biloludo e acabou. Toda vez que eu li era Biloludo. Sim. E temos aqui também uma convidada muito especial que é muito fã da obra que a gente vai falar hoje aqui no Caranguejo Atômico Spin-off, Malca Lima. Tudo bom, Malca? Tudo bom, e eu sou Malca Lima. Oi. Sim, Malca Lima finalmente no podcast do Caranguejo Atômico. Vou nem comentar. Isso. Vou nem comentar. Depois de um tempão. Malquinha que participou das nossas queridas Sextas Atômicas lá na Twitch, que foi sensacional. Acompanha lá a Twitch, lives diárias, e tem essas lives de bate-papo também, sextas-feiras. E foi bem legal. Mas hoje, amiguinhos, hoje falaremos de Gojira, de Godzilla, do Avatar da Destruição aí. Falaremos dos filmes da Netflix. Como assim filmes da Netflix? Sim, o Godzilla tem 3 filmes aí produzidos pela Netflix, né? Originais da Netflix em animação 3D, em forma de anime, né? Anime 3D, aquela coisa que geralmente dá errado, mas dessa vez deu certo. E surfando o hype do já polêmico Kong vs Godzilla, hoje falaremos dessa obra que tem uma galera que conhece, tem uma galera que não conhece, mas é uma obra bem legal e hoje debateremos não só ela, mas também coisas sobre o lagartão gigante aí, cuspidor de bafo atômico, né? Para você escutar o Caranguejo Atômico Spin-off, o Caranguejo Atômico tradicional e todos os nossos quadros, você pode escutar no Spotify, no Deezer, no Google e Apple Podcast, no Castbox, no Amazon Music e no caranguejoatômico.com, nosso site bonitinho com todos os episódios lá. Exatamente, e tem também as nossas redes sociais, o @Caranguejo Atômico Podcast no Instagram, @CaranguejoAT no Twitter e no YouTube, youtube.com/Caranguejo Atômico e na Twitch, twitch.tv/Caranguejo Atômico, onde fazendo lives todos os dias. Boa! E Malca tá caladinha aí, mas pode atrapalhar a gente, viu, Malca, quando quiser aí. Eu não, porque só agora me chamaram, eu vou ser uma participante comportadinha pra chamarem de novo. Não, mas a gente gosta quando você não é comportada. Mas rapaz, Aí que a gente gosta. mas rapaz, todo mundo lascou, então vamos embora. Vamos embora! Spin-off. No final do século XX, a humanidade aí na história da animação sofre por uma série de calamidades, uma série de monstruosidades atacando a Terra, e ela é forçada a bater em retirada quando o nosso querido Gojirão, o Godzilla, aparece tomando o trono do planeta para ele. E já é um detalhe aí muito curioso, né? Porque é um filme do Godzilla onde tem a ameaça, tem todos os elementos aí característicos do filme de Godzilla, mas que acontece inicialmente fora da Terra, né? A humanidade sai aí por 20 anos procurando outro ecossistema, outro planeta habitável para poder construir raízes e seguir sua vida, né? Os poucos sobreviventes, juntamente com outras raças humanoides que tiveram seus planetas destruídos por alguma calamidade também. Todo mundo juntou forças para tentar destruir o Godzilla, mas não teve para ninguém. O Godzilla expulsou as raças humanoides aí da Terra. E a história justamente começa aí, né? Começa quando a humanidade é expulsa, passa 20 anos procurando, retorna à Terra e descobre que se passou 20 mil anos. Então, nesse cenário um pouco diferente do que a gente está acostumado, que é a história aí dos Godzillas da Netflix, que é uma trilogia de filmes, começa a tomar forma, né?
E aí eu queria saber aí, lembrando também pra todo mundo que o Caranguejo Atômico Spin-Off é repleto de spoilers, então sim, terá spoilers da trilogia. Se você ainda não assistiu, corre lá e assiste, tá disponível na Netflix ainda. São 3 filminhos de 1h30 mais ou menos, 1h15. É rapidinho, você maratona e assiste a obra. E eu já queria saber aí de vocês um pouquinho o que é que vocês acharam do filme, né? Porque é um filme que já tem um tempinho aí, mas a história meio que a galera tá revisitando ela justamente por causa do anúncio aí do Kong versus Godzilla. E eu queria saber de vocês, o que é que vocês acharam dessa trilogia animada da Netflix? Eu acho, assim, pra mim, minha humilde opinião, que foi a primeira vez que a gente viu consequências em larguíssima escala pra humanidade dos ataques do Godzilla. Nesses últimos filmes, a gente viu, né, uma coisinha ali, o pessoal meio que sofrendo, que perdeu um filho e tal. Mas você viu isso em dimensão mundial. A ponto da raça humana e os humanoides, outras raças, né, terem que abandonar o planeta. Não foi só aquela coisa, destruir uma cidade. O planeta foi dominado. Não existe mais esperança para a raça humana. E isso, pra mim, foi sensacional. Foi muito diferente do que a gente tá acostumado. Então, pra mim, já foi como os pontos de isso foi incrível foram alcançados. Sim, achievement. É bem diferente, né, das séries do Godzilla. Assim, lógico, tem 200 mil séries no Japão, né, do Godzilla. Então, não sei se algum abordou isso. Mas fugiu bem do episódio da semana, né? Aqui não é o episódio da semana. Aqui é o pós-apocalipse, literalmente. É juntando exatamente com o que Malca falou, que eu achei incrível. É não só que você vê as consequências, você vê o pós disso. É o pós das consequências. Assim, lógico, as consequências a longo prazo, mas é o pós, sabe? Depois do ataque do Godzilla, acabar tudo. É isso que tem. É nada. É a terra arrasada. Isso foi uma coisa que atraiu muito, porque eu fiquei pensando, sabe? Caramba, velho. Pô, o Godzilla obliterou o planeta. O que é que eles vão fazer? Não tem nada pra fazer. E é o que acontece. Eles tentam, mas tem aí as reviravoltas, que a gente pode falar um pouquinho mais depois. Mas o legal é isso, é a impotência, né, da humanidade. E agora essa nova tentativa com esses poucos moçoilos aí pra tentar enfrentar o Titã Colossal. Lá em 2017, se eu não tô enganado, eu escutei um podcast Matando Robôs Gigantes deles falando sobre essa animação. O Caranguejo Atômico nem estava desenvolvido aí, né, ainda. E eu escutei o podcast deles falando sobre os 2 primeiros filmes. O terceiro ainda não tinha sido lançado. E fiquei muito curioso, porque apesar de eu gostar muito da figura do Godzilla, ser inclusive uma das inspirações da cultura pop / nerd aí, pro visual do Caranguejo Atômico mesmo, né? O fato dele ser um monstro gigante do nosso podcast aqui, nosso símbolo. Eu não tinha gostado do primeiro filme que saiu aí dessa nova leva do Godzilla. O live action. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. E eu vou dizer por quê. Porque eu achei que todo o visual dele é ótimo, as batalhas são ótimas, mas ainda o elemento humano protagonista da história me incomodava bastante, assim. Um personagem perde um pai, ou então perde a esposa, ou então tem que encontrar alguém que se perdeu no caminho aí, toda aquela jornada do protagonista humano ter que ser desenvolvida enquanto o Godzilla tá lutando contra outros monstros, não me tocou muito, apesar de eu conhecer e saber que várias histórias do Godzilla clássicas também são assim, mas me incomodou um pouco. Eu senti que, pelo menos no primeiro filme do Godzilla live action, teve pouco Godzilla num filme de Godzilla, sabe? E aí eu já tava meio desanimado, não tinha nem o segundo filme com o Millie Bobby Brown ainda, quando eu escutei o podcast dos caras e me interessei bastante pela premissa, assim, da animação contar uma história onde deu errado, onde as coisas deram errado, e a gente vai ver o pós disso depois de muito tempo, porque a gente sempre acompanha as histórias do Godzilla enquanto o Godzilla tá destruindo tudo. E esse ponto de vista diferenciado já me atraiu e eu fui assistir a trilogia, né? Assisti os 2 primeiros, depois assisti o terceiro quando lançou. E eu tava super empolgado pra lançar porque eu tava adorando. E justamente, velho, o filme foi um sucesso, foi considerado um sucesso. Tanto que a Netflix tá vindo aí, não sei se é esse ano, acho que é no final do ano de 2021, quando a gente tá gravando aqui. Tá prometido pra esse ano. Tá prometido pra esse ano. Sim, pra 2021 aí, quando estamos gravando. Uma animação, então, devido ao sucesso desses filmes, vai ser produzido mais coisa do Godzilla, a gente fala disso depois. Foi um sucesso de crítica e tal, mas o que afastou um pouco foi ter sido uma animação 3D de estilo anime, né? Que, querendo ou não, muita gente ainda torce o nariz pra esse tipo de arte e tal. Quando eu assisti, cara, eu adorei.
Adorei. O filme, e na verdade os 3 filmes, ele tem meio que aquela pegada de animação japonesa do começo dos anos 90, assim. Aquela coisa pessimista, espacial, tecnológica. E tem vários arcos dentro dos 3 filmes. Arcos um pouco mais focados em biologia, um pouco mais focado em tecnologia. O terceiro filme um pouco mais focado na parte mística, né? Que também é abordada em algumas obras do Godzilla. Mas eu acho que toda essa mistura e todo esse pessimismo, e a gente lidando com as consequências e tentando entender qual é o lugar da humanidade, onde ela literalmente virou uma formiguinha. O Godzilla é agora o dono do planeta. Como é que essa história ia se desenvolver, né? Então, pra mim, já foi um ponto muito forte. Adorei a animação. Já quero falar com spoilers aí. Já quero... Aqui o programa é com spoilers mesmo, por isso eu aviso no começo. Já foi avisado. Mas a gente tá se segurando um pouquinho aí pra falar, né? Ah, é pra se segurar? Não precisa se segurar. É pra meter spoiler mesmo. Muito bem. E aí eu queria saber mais de vocês, assim. Vocês gostaram do protagonista, o Haru, né? Que o Haru é aquele típico protagonista revoltado de anime, que ele puxa a responsabilidade pra si mesmo, né? Todo o fardo do Godzilla ter destruído a raça humana praticamente e ter virado o governante ali do planeta, né? O que é que vocês acharam do protagonista aí? É aquilo, né? Acho que uma das coisas que me afastou hoje dos animes, pelo menos da maioria dos novos, principalmente shonen, né? É justamente esse comportamento ultra mega raivoso dos protagonistas e dos heróis. Porque tudo é grito, tudo é drama. Na hora que ele pisa no planeta, ele se ajoelha chorando. E porque as florestas conseguiram preservar algumas estruturas, né? E ele começou a chorar. O planeta se lembrou de nós. E começou a chorar. Claro. Rapaz, é o quê, rapaz? É o quê? Por exemplo, o que acontece no Godzilla é meio que quando a tragédia, o mundo explode, né? É meio que na era atual, né? Aqui nos anos 2010, 2019, 2020, por aí. Ele diz que é final dos anos 20, do século 20, né? Então seria ali na década de 90, só que em 90 com uma tecnologia mais avançada do que o nosso mundo. Porque já tem a exceção das outras raças, né? Dos Elchif, dos Biluzaludos. E... Vai ser Bilaludo pra sempre agora. Olha, eu tô impressionado porque eu tô conseguindo falar Biluzaludo. Eu não sei porque na hora eu não consegui falar. Mas... E eu fico pensando na hora que ele tava chorando. Cara, você não viu, sei lá, Machu Picchu? Ele tava totalmente preservada e não foi a terra que se lembrou do povo Inca. É Inca ou é Azteca? Agora eu não lembro. É Inca. O povo lembrando do povo Inca tava pouco se lascando. Tava nem aí. Mas faz parte do drama, Sim, tem que ter. Mas... Assim, tirando o protagonista, eu gostei... E o engraçado é isso, eu gostei de todo mundo, menos dos protagonistas chatos. Sério? Eu odiei o Haru, velho. Não é que eu não gostei. Sério? Eu odiei o Haru. Assim, eu gostei das decisões, algumas coisas que ele toma, mas não precisa gritar pra tudo. Não precisa gritar. Mas eu pelo menos achei um pouco mais conciso. Não é aquele anime que ele vai errando muito. Mas não, as coisas que ele pensa é bem ok, bem lógica. Pela mística que coloca ali no universo, né? Pela toda a estrutura que é colocada nos filmes. Mas, como o Balca falou aí, realmente eu não gostei também dele. Gostei muito dos outros. O Matt Fish. O Mephisto, ele... é o que eu lembro o nome dele. O Matt Fish lá, eu gosto muito dessa aura élfica, porque assim, a estrutura que é colocado, né, é como se fossem os Biluzaludos anões ou ogros, e a raça dos Elchif são os elfos, né, celestes. Sim. Até a orelhinha, né, é mais compridinha, bem élfica mesmo. E é tudo louro, branquelão, altão, esguio. Exato. Sim. Bem os arquetipos mesmo, né, da figura um pouco mais celestial aí, que acredita mais na parte religiosa das coisas, ser os... Qual é o nome da raça que eu esqueci? É o Sif. Eles são os arquetipos, né? Como se fosse um elfo, feito que você falou mesmo. Isso. E o outro, por ser mais bruto, mas já acreditar na tecnologia e tudo, é o arquetipo da pele um pouco mais escura, porque o japonês tem isso, né? Quando é uma raça um pouco mais bruta, assim, visualmente falando, eles botam a pele um pouco mais escura, mais troncudo também, né? Mais corpulento. Então aí o filme tem os arquetipos mesmo da cultura de animação japonesa, né? Isso, e no filme ele também dividiu bem assim, em 3, né? Porque tem os humanos, Sim. Tem esses meio elfos angelicais e as galera meio ogra, meio troncuda. Só meio que restaram Sim. esses 3.
A galera angelical já foi pra Terra, meio que procurando refúgio, né? Porque a Terra deles tinha sido destruída, o planeta deles já tinha sido destruído, e eles foram pra lá na tentativa de conseguir sobreviver. Aí acabou que chegaram lá e fez, aqui também não dá, vamos todo mundo embora. Chegou na hora, né? Porque o filme mostra, né, que na hora que eles já chegam com a promessa de, ó, deixa a gente se misturar com vocês, que a gente ajuda a matar o Godzilla. Mas não dá muito a entender. Será que eles chegaram, que esse ponto eu fiquei meio por fora. Os Airchief chegaram junto com os Biluzaludos? Não. Ou foi... Não, chegaram não. Os Biluzaludos chegaram depois, porque eles chegaram antes, eu não vou chamar de outra coisa, os Elfos chegaram e foram, meu planeta foi destruído, viemos pra cá. E os Biloludos já chegaram, não dá, velho, acabou. Eles já vieram depois com a proposta de que eles conseguiriam destruir também e tal, que foi a ideia toda do Mechagodzilla. Que no final não deu certo, não funcionou. E no final se juntou os 13 e Eles não tiveram nem embora. tempo, na real. Eles não tiveram nem tempo de botar em prática e tal as ideias. Mas eu acho interessante como a série, né? Eu vou falar de série porque são uma série de filmes. Eles têm esses 3 lados bem definidos. Mesmo se parecendo muito, eu acho que aí poderiam ter colocado características físicas um pouco mais distintas. Porque, ao meu ver, assim, parece tudo a mesma coisa, só tirando esse lado de que um é mais ligado à tecnologia, o outro é ligado mais na crença. Os outros são ligados mais a essa parte nostálgica da Terra, do planeta, até porque eles estão tentando voltar para a Terra deles, né? Então, o Haru faz esse papel. E eu confesso, cara, que assim, apesar do Haru, todos esses clichês de anime, do cara que grita, do cara que tem a força de vontade e tudo, eu não consegui ter raiva dele, não. A coisa que mais me agradou no filme é que ele tem uma ideia muito certa do que ele quer contar, dos questionamentos que o filme levanta, os filmes levantam, e o Haru ali, ele representa a angústia da humanidade ter perdido o seu lar. E aí uma das coisas que me agrada também nesse filme é a questão do próprio Godzilla não ter, na maior parte da série, aquele papel de o Godzilla é o representante da Terra pra deixar as coisas equilibradas. Feito ter nos filmes live action hoje. Que um monstro tenta se sobrepor, o Godzilla vai lá e derrota ele pra manter o equilíbrio na Terra. E nesse filme, até pelo menos o terceiro arco ali, que seria o terceiro filme, você vê o Godzilla como um monstro que tomou o trono da raça dominante do planeta para si e a Terra se adaptou a ele. Isso eu achei muito interessante, inclusive entrando na parte biológica das coisas, que tem bastante. E aí eu queria escutar também a opinião de Paulinho, que é a área dele aí, que pelo menos ele gosta bastante, dessa questão do planeta ter se adaptado às necessidades do Godzilla e as características dele, né? Do metal ter alterado, das espécies ter meio que se inspirado na aparência e na estrutura subatômica dele e tal. E tem até o primeiro filme derrotado uma espécie imitando a aparência do Godzilla, né? A gente descobre que todo o primeiro filme ali... A mágoa de quando faz... temos uma vitória. Eita, era fake, ó. Pois é. E aí, no começo, assim, eu não gostei muito, não. De tipo, derrotaram o Godzilla, vem um Godzilla maior ainda. Aí vai derrotar o maior ainda, vem um maior ainda. Mas não, ele explica. Inclusive, meu personagem favorito dessa animação é não sei se é acho que é o Dr. Martin. Aquele típico personagem que ele... sabe das coisas, tá interpretando como é que a história tá indo, e ele é o personagem que vai guiando o telespectador para as informações, né? Que ele vai dizendo, o subatômico tá acontecendo isso e tal, e aí a estrutura do Godzilla tá fazendo tal coisa, e aí eu gostei, velho, eu gostei desse personagem. Assim, sabe das coisas em parte, né? Porque na hora que ele vê aquele ser humano, ele chega com, devem ter evoluído de insetos, eu falei, vá pra puta. Nossa. Inseto, velho, peraí, como assim? O quê? Velho, mas eu gostei dele. Ele é o personagem que faz o entendimento da pessoa que tá assistindo ir pra frente, né? A parte que eles tentam puxar, né, pro lado mais científico e tal, é legal.
Mas uma coisa legal que até que tu falou, né, a questão dos monstros, tudinho, mostra que, até como o próprio filme, né, que isso é depois da humanidade, então isso é depois dos monstros. Porque mostra no prequel, né, ele brigando com os outros monstros. Mostra Sim. ele lá brigando com o Rodan, talvez até com a Mothra. Que a Mothra, digamos assim, na lore do Godzilla, né, ela é meio que uma aliada dele. Mas ali, como ela não tá viva mais, você não sabe se ela morreu. E você vê a tribo, né, que resta na Terra, os sobreviventes e adaptados humanos, eles rezando a um ovo. E que eu já imaginava que era a Mothra, e no terceiro filme se revela realmente, né, a Mothra. Quando eles pedem ajuda mental ali, só aparece aquele flash de uma borboleta. Ou mariposa, né, que é do monstro. Mariposa. Mariposa, que é o monstro. E o legal é que sim, Guilherme, ele continua brigando contra o monstro, que é a humanidade. Ele chegou no ponto de... Temos aí os grandes monstros que apareceram, que não... Provavelmente ele eliminou todos, e que não fazem mais ameaça. E agora vai destruir o outro monstro que falta, que é a humanidade. E foi o que ele fez. E foi o que ele fez. E é, sim, muito legal você ver a adaptação, né, da vida em volta dele. Principalmente porque o Godzilla, né, é uma criatura radioativa. Ele foi criado através da radiação. Diferente, né, dos filmes hollywoodianos atuais, que estão pregando mais aquela pegada da Terra Oca. E de que Godzilla é uma espécie, na verdade, né, como os outros monstros gigantes que existiram, né, no centro da Terra e no passado geológico do planeta. Nesse filme, não. Ele é colocado como... nas séries mesmo, nos filmes clássicos, ele é uma criação dos testes radioativos que aconteceram ali na época da Guerra Fria. E meio que a pegada radioativa dele que vai mudando e adaptando, né, as criaturas em volta. Então meio que a radiação dele faz as criaturas evoluírem, se adaptarem a ser mais fortes. E por isso você tem aqueles meio que dragões ou wyverns. O wyverns, no caso, né, que não, só tem 2 asas, que não tem 2 outras patas dianteiras e se adaptando com a pele parecida com a do Godzilla. A do metal inteligente, né, do Mechagodzilla se protegendo do Godzilla para tentar evoluir sem que ele perceba, e várias outras criaturas, plantas também, né? As plantas ultra resistentes por causa da radiação. Então é interessante ver esse ponto que porque os filmes, né, que a gente vê acabam acontecendo na modernidade, então esse tipo de coisa não é nem um pouco abordada, não passa nem perto. Sim. Mas talvez nesse próximo filme que tá chegando aí, Kong vs Godzilla, vai mostrar um pouco da natureza desses monstros, até do ambiente desses monstros, quando vai voltar ali, regredir talvez, ou mostrar um passado ali do Kong e da sua espécie na Terra Oca, talvez brigando e batendo com alguns monstros, como mostra aí nos trailers. Então, eu tenho uma paixão pelos dois lados da coisa. Eu gosto da versão, assim, a versão antiga, por assim dizer, que não é a hollywoodiana, de que eles foram frutos de criação, os monstros desse processo, mas eu também gosto muito da ideia de que a Terra já era deles, já pertencia a eles e a humanidade destruiu, secou, fez todo o processo e eles só estão tomando conta. A doutora Emma, que é do filme, a doutora Emma Russell, a mãe da Millie Bobby Brown. Sim. Eu gosto muito não faz tanto sentido, assim, eu sei que não é o certo, mas eu gosto muito da ideia dali, não, velho, a gente precisa reequilibrar. A humanidade acabou com tudo, fudeu o rolê inteiro. A gente precisa de um equilíbrio. Não foi certo, não tô dizendo que foi certo, pelo amor de Deus, não foi certo, a dizimação da humanidade em troca disso. Mas é aquela coisa, eu gosto desse lado porque faz você pensar no que a humanidade tá fazendo pro planeta. Força você a pensar. Que é a origem do próprio Godzilla original, lá, né? Lá do japonês tem a pegada e tudo ambiental. Essa pegada ambiental. Tanto que pra continuar, Malca, que nos filmes eles colocam, né, até um termo que é muito legal, que são os ecoterroristas. Sim. Né? Que é os caras que, através desses monstros naturais, destruíam a humanidade pra trazer a paz e equilíbrio à natureza de novo. E isso pra mim tem um sentido. Então eu tenho um apego com essa ideia. Mas a questão dessas animações de terem feito isso... Não, ele é um radioativo, foi criação, foi fruto de todo o mal que foi criado ali. Ele não veio da Terra Oca, que pelo amor de Deus, a Terra Oca me dá uma agonia, não vou mentir. Tá? A cientista em mim dói, e olha que nem é uma cientista muito formada nos Paranauê das coisas, mas dói. Eu imagino quem é da área, né, Paulinho? Todo mundo sabe que a Terra é plana, né, pessoal? Exatamente. Deus, né? Aí como é que vem falar da Terra Oca se a Terra é plana? O absurdo. Exato. Já começa o absurdo daí. Mas assim, é interessante terem dado essa outra pegada, mas... O visual do Godzilla, pra essa ideia deles, pra mim foi sensacional. De meio ter sido cru, criado assim, né? Isso, ele meio mal feitão.
Porque ele é Sim. puro músculo que não tem músculo, que Exato. é tudo colado, assim, é uma textura inteira. Ficou muito bom, muito bom. É, literalmente um bloco de metal ali, É. né? É uma coisa toda fibrosa, com rocha, não sabe direito o que é, né? Ele foi se formando. Meio vivo, meio sem vida, né? É que nem você deixar uma pedra assim num canto, ela começar a criar o limo, o musgo ir subindo e tal. Ele foi se desenvolvendo desse jeito pra mim, tá ligado? Eu imagino ele, uma pedrinha deitada e crescendo as coisas nele ali. E ele ficou disforme. E isso eu achei sensacional. Ele não tem uma forma muito coesa, tipo, é um dinossaurão e tal. Não, ele tá ali como ele tem que ser. Exato. E eu acho que tem muito a ver, e a escolha do design da produção, ter escolhido esse design pra ele, vai muito dos próprios questionamentos dos personagens. Quando eles falam, porra, será que ele é imortal? Ele é o mesmo ser vivo? Nenhum ser vivo resistiria a, sei lá, 20 mil anos e tal. Então essa forma meio rochosa, né? Meio como ele parece uma montanha quando tá parado assim. Eu acho que acertaram em cheio, porque você fica a todo momento... é um ser vivo, não é uma criatura, é algo místico. Eu gosto muito dessa ideia de que os monstros vieram antes e tal, e estavam meio que adormecidos, né, pra justificar a humanidade com toda a tecnologia que a gente tem não ter percebido a existência deles antes. Aí é meio que corrigido no segundo filme lá do Godzilla, Detalhes. de live action e tal, né? Só detalhes, Gui, a humanidade não ter achado. Só detalhes, não espalha. É, detalhezinhos, né? Detalhes poucos, assim, um bicho daquele tamanho. Mas eu gosto muito também dessa parada ambiental, das consequências humanas. E uma coisa que eu gosto muito nessa trilogia é mais destacado no terceiro filme, que o terceiro filme é praticamente um filme religioso, mais espiritualizado do que tecnologia em si, e que também é legal. É que eles chegam à conclusão lá que o Godzilla, eles falam, né? O Godzilla e os monstros foram criados por conta da poluição do planeta e dos testes atômicos. Porém, o Matt... Como é que é? O Matt Toda vez Fish. eu esqueci aqui. O Matt Fish, ele fala que, assim, tudo na vida tem que acabar e os humanoides são errados e lá, porque eles sempre buscam a destruição e o desenvolvimento, progredir como raça, né? Sempre conquistar, evoluir, ser mais. E isso acaba destruindo o ecossistema deles estão e sempre vai gerar um Godzilla. E aí eu interpretei assim, quando ele fala um Godzilla, seria uma ameaça que vai dizer, olha, basta. Vocês não são os donos de tudo. É como Tá se fosse ligado? um processo autodestrutivo. Sim, Digamos assim. Chega a um ponto que vai dar alguma coisa que vai lhe destruir. sim. Como se a ideia de que a humanidade nunca foi dona da Terra, ao mesmo tempo, é como se a Terra estivesse tomando as rédeas da humanidade que criou o que vai destruir eles. Então é como se fosse um ciclo assim, né? Não, uma pegada bem Tengen-toppa Gurren Lagann. Adoro isso. Só que Sim. Tengen-toppa Gurren Lagann é uma raça que não quer que os humanos cresçam muito justamente pra não acontecer isso. Sim. E aqui é eles mesmos que criam esse problema É. com o Godzilla. Eu consigo ver vários estilos de mecha, assim, nessa série de filmes, né? Tanto os mechas um pouco mais secos, narrativamente falando, de tipo, é só robô brigando mesmo, e é toda aquela cena da galera metendo tiro nos Godzilla e Sim. tipo, a gente cansado de saber que não vai dar em nada. Mas também tem essa parada do mecha mais existencial, né? Você consegue ver isso bem no terceiro filme com aquele lance do Ghidorah. Ó. Ghidorah ali, pra mim, ele é um anjo do Evangelion. A escolha de fazer ele uma coisa meio espiritual assim... Eu odiei. Tu odiou? Eu odiei. Eu gostei justamente Achei porque legal. eles tiveram a coragem de pegar o que a gente conhece, as obras e os elementos já conhecidos e poder brincar, sabe? Porque se você parar pra ver, a gente tem o elemento do Godzilla ameaça. Sim. Nessa parte a gente tem o elemento do Godzilla trabalhando junto com a humanidade, digamos assim, pelo bem da humanidade ali, né? Porque o Ghidorah tinha destruído a nave-mãe, só restava aqueles seres humanos, aqueles humanoides ali embaixo. Então, se o Ghidorah ganhasse, tudo ia morrer. Se o Godzilla ganhasse, pelo menos a humanidade poderia sobreviver meio que em baixa escala, feito o que ficaram na Terra 20 mil anos antes conseguiram, né? Então, o que eu mais gostei do filme é que ele consegue unir um pouco de tudo do Godzilla, assim, né? Consegue unir todos esses pequenos elementos que tiveram várias obras de Godzilla ao longo dos anos, e eles conseguem puxar um pouquinho de cada um e mesmo assim criar algo novo dentro da estrutura que eles criaram, né? Mas por que tu não gostou, Mal? Eu só tive um problema com esse Ghidorah, que pra mim foi o problema principal.
Ele não apareceu. Ele só apareceu as cabeças. Eu queria ter visto o bichão entrando na atmosfera, pô. Foi só os macarrãozinhos enroladinhos ali, brilhando o mundo. Pô, mas aquela cena dele surgindo no espaço, destruindo a nave mãe, eu achei animal. Foi linda, não, mas cadê? Eu queria ter visto ele entrando na Terra. Eu queria que o pessoal que tá na Terra tivesse visto o que o pessoal do espaço viu, pra entender a dimensão do Ghidorah. Porque só vendo aqueles macarrãozinhos ali, fez, legal, tá vindo do espaço, Mas, velho, você ver ele enrolado na nave daquele jeito, fazer uma nave, literalmente, tipo, virar pó. E o pessoal na Terra não teve essa dimensão. E isso eu odiei. Você não teve o poder de entender a ideia toda por trás do Ghidorah. Não é só aqueles macarrãozinhos, cara. Tem muito mais ali atrás. Mas é aquilo, né? Ele não morreu, né? Ele foi derrotado ali. Porque você tem o legal é isso, porque ele brinca um pouco, né, com a coisa mística, mas você vê, é tudo muito tecnológico / fantástico, né? Porque o Ghidorah, até na lore, ele tem esse meio que um poder mental. Então possa ser que ele tenha surgido, talvez ele seja o Godzilla dos Ashifs. Ele com a mente dele, com o poder mental deles, ou com o poder mental do Ghidorah, eles dominaram um ao outro. E eles meio que são serventes. E tudo que ele faz ali, ele não invoca, sabe? São buracos negros de outra dimensão. Ele meio que brinca tudo com coisas tecnológicas, technobabble, né? Assim, com ficção científica, trazendo ele através de buracos negros e tal. É aquela coisa, tem a religião, mas estamos na ciência aqui também. Sim, inclusive exato, o Matthews, ele fala isso, né? Que, tipo, pra alguns a tecnologia e a coisa mais material é uma forma de religião, e uma religião é uma forma de tecnologia pra alguns, né? Ele fala isso. E eu acho muito interessante, velho, apesar de, tipo, você bater o olho no personagem e saber que ele vai ser um vilão, porque todo arquétipo de... No começo, da primeira cena... De um fanático religioso, um povo mais focado em religião, pro japonês ele sempre vai tender pra ser o vilão. Isso acontece em diversas obras, diversos animes, jogos, sempre vai tomar esse lado um pouco mais vilanesco, né? Mesmo eles acreditando que estão fazendo a coisa certa. E eu não entendi dessa forma não, Paulinho, que tu falou. Eu entendi que a raça lá do porra, não vou conseguir falar daqui pro final. O elfo. O elfo. Eles meio que observaram o Ghidorah, e o Ghidorah realmente é tipo um Godzilla deles, do planeta deles, só que eles fugiram, eles ficaram fascinados com aquilo, pela religião deles idolatrar a questão da finitude, né? Eles acreditam que tudo tem que acabar, então um deus da destruição é a melhor coisa pra eles. E ficou muito claro pra mim que eles que estavam propagando a destruição de vários mundos, assim. Ele ia pros cantos e destruía. Então, eu acho que não fazia muito parte dos planos dele chegar na Terra e depois ter que sair, tá ligado? Eu acho que aconteceu porque os terráqueos foram embora. E aí, depois, tanto que quando ele apoia a volta, ele gruda no Haru, porque ele acredita, não, esse cara é o cara que vai fazer a gente ir pra Terra. E fazer a destruição acontecer. Mas é aquilo, né? Como a lore do Godzilla brinca nisso, da questão dele ter poder mental também, então... Sim. Isso não, acho que não foi explicado, mas eu digo que eu acredito pelo que eu conheço, né? Que possa ser que realmente pare nisso mesmo, de só ser uma criatura e eles fanáticos por isso. Ou até não necessariamente toda a raça dele, né? Mas esses sobreviventes dos Ashifs que tenham continuado isso e com essa guiada, né? Do Ghidorah, até porque tem todo aquele lance, né, do olho, então tem também... Essa parte é a parte mística mesmo, né, que ele vê o olho, tem esse artefato que ele enfia no olho dele pra chamar o Ghidorah pra Terra, então... Tem coisa aí ainda mais pra ser contada. Sim. Sim, fica meio místico, né? Fica feito, a gente falou, essa divisão, que um filme é a parte esperançosa e mais anime clássico, assim, do protagonista que tem que voltar pra casa e derrotar o inimigo. O segundo focado mais na parte tecnológica, aí brinca com Mecha Godzilla, e a parte mais tecnológica da perda da humanidade pras máquinas e tal, que seria outra forma de morrer, digamos assim, né? Como espécie. E esse terceiro mais a parte filosófica e metafísica espiritual aí. Mas eu gostei, velho. Eu gosto dessa mistura toda que ele faz e achei que no final fica bem coerente. Eu acho que eles conseguiram fazer um filme que você consegue assistir o primeiro. Se você não quiser assistir o segundo, lide com a sua frustração, porque ele deixa aberto o final.
E o segundo é a mesma coisa. Eles terminam de forma que liga um ao outro. É um episódio de 1h30, mas vale a pena muito ver. E é tudo muito amarradinho. Do começo da história, você assistiu o primeiro e for assistir o terceiro, você vê que desde o começo tudo caminhou pra que aquilo acontecesse. Sim, foi o projeto, né? Eles pensaram no projeto e não tipo, vamos fazer esse filme. Aí fez sucesso ou não? Vamos aí fazer a gente outro. faz o próximo. Não. Foi tudo encaixadinho. E isso pra mim é uma coisa que eu valorizo muito numa obra. A ideia, né? É. O conceito. Vocês gostaram do visual? Vocês gostaram do visual? Porque assim, eu pessoalmente tenho uma ressalva muito grande com animações emulando o anime em 3D. Quando é jogo, a gente não tem o que fazer, né? Tem que jogar mesmo, o visual cel shading em tudo, mas eu sempre tenho medo quando uma obra de animação querendo emular um anime faz 3D, porque geralmente a gente tem umas coisas não tão agradáveis. Tá aí Berserk, pra não me deixar mentir. Fizeram um anime lindo em 80 e pouco. Acho que é 89 em 2D, e fizeram uma coisa feita com o rabo em 2016, 2017. Mas eu confesso que esse eu achei muito bonito, cara. Muito bonito. Tudo que eu pude perceber ali, tá tudo tranquilinho e bonito. Nada me agrediu, não. O que é que vocês acharam aí do visual do filme? Vai, Paulinho. Não, vai. Não gostaram? Já vi? Eu gostei. Que é nível de produção, assim, do Berserk. Se fosse uma boa história, se eles conseguissem fazer um negócio legal, talvez o 3D nesse estilo não fosse tão ruim, ou eles não escolheram uma boa qualidade. Mas nesse filme eu gostei sim do 3D, do visual que foi colocado. Não me atrapalhou nem um pouco. Agora, o visual do Godzilla, pelo menos nos 2 primeiros filmes, eu achei ele muito borrachudão. O monstro em si, eu achei ele muito, sabe, lógico, como ele tem uma proposta diferente, uma pegada diferente de um ser humano na visão 3D, ele tem uma textura diferente também, mas eu achei ele um pouco mais borrachudo no primeiro e no segundo. No terceiro, eu não sei se é porque ele não apareceu em close o suficiente, ou se realmente... O terceiro ele se mexe mais um pouco também, né? Ele tem mais movimento. Do braço e tal. Exato. Aí me pareceu um pouco... Esse incômodo diminuiu um pouco mais. E não foi nem porque eu já estava acostumado, não, sabe? Eu senti um pouco mais de diferença. Mas acho que de resto eu gostei bastante, sim. Que ele fala uma mistura também, né? O cenário é 2D. E as criaturas os personagens, né, são 3D. Então acho que é legal a mistura. Assim, eu tenho um problema que eu não tenho a visão tão 3D. Eu tenho um problema de profundidade. Aí, então, pra mim, isso não faz tanta diferença o fato de ser 3D. Sim. Mas a questão que me incomodou em si foi a questão dos personagens serem tudo muito parecidos. Você não tem um grande diferencial de um pro outro. E isso pra mim incomoda um pouco no visual. De você olhar aquela patotinha igual ali, aquele reaproveitamento dos sprites, sabe? Sim. Isso me incomodou um pouco. Mas aquela coisa, nada que atrapalhe a experiência. De forma alguma. A experiência não incomodou o fato de eu estar assistindo. Mas podia ter investido um pouquinho mais nos diferenciais aí. Até porque, por exemplo, o povo, né, que sobrou na Terra, de diferente só tinha gêmeas mesmo, né? Porque o resto era tudo homem de cabelo... Máscara. De máscara, de cabelo. Até o cabelo, pô. Quando era igual. Velho, era velho, barbudo e de cabelo, de totó no cabelo. Os mais jovens, totó no cabelo. Só elas duas que eram diferentes e ainda assim eram iguais, porque eram gêmeos. Exatamente. É verdade. E acho que só isso mesmo, porque de resto, desceu tranquilo. E a humanidade também é meio chatinho, porque a maioria do pessoal fica de capacete, ou pelo menos daquela queixeira, né, na parte de baixo do capacete. E você só diferencia ali, sabe, os protagonistas, né, que é a Yuko, o professor, o Martin, o Haru. O Leland. Até, por exemplo, dos Bilus Aludos, eu meio que tinha, às vezes, o capitão falava, ou aquele cara do planeta falava, peraí, quem é? Era a mesma coisa pra mim. Era igual, tipo os Goron de Zelda, né, Paulinho? Tudo a mesma cara, assim. Tudo igual. E os Echifres também, eu só reconheço o Madfish e o Endurf são iguais pra mim. Só muda que o Endurf é um pouco mais velho, mas a mesma coisa. Um pouco mais velho, exato. Tinha hora ali que um pouco mais de longe eu não sabia quem era qual, né? No começo, né, quando tava na nave. Lógico que depois mostra que ele tem a franjinha na cara, né? O Madfish e tal. Mas dá a entender que ele tem mais gente ali na nave também, dos Echifres, ou não sei se tem.
É meio que dá... Dá a entender, mas não mostra. Exato, Sim. não mostra. Porque Eles todo falam mundo é no meio primeiro igual. filme que são 4.000 pessoas, então deve ter 6 mil. 6.000. Não, sei. O total Tem 4.000 são pessoas 6 na mil na nave, mas aí eles dividem pra ir pra Terra depois. Aí vão 400 pra Terra. Mas no total são é isso 6 mesmo. mil humanoides, né? Humanoides. Sim. Juntando tudo. Mas deve ter mais terráqueo porque foram os que saíram da Terra depois, né? E essa questão da aparência, eu pergunto porque tem muitos animes que emulam esse 3D, que na verdade é o contrário, né? Muitos 3D que emulam esse anime que fica um pouco travado, né? Faltou alguns frames ali pra deixar a produção mais legal. E nesse eu não senti isso. Assisti o anime que tem esse recurso, até uns mais antiguinhos, mas eu não senti esse recurso atrapalhar, não. Inclusive, indico a galera aí assistir um pouquinho mais acelerado, bota na velocidade 1.3 ali, fica super fluido. Não é porque o filme é ruim, não, pra passar logo, não. Mas é porque fica mais fluido ainda e aí fica... Eu prefiro assim, né? Não me incomodei não com isso. Pra mim, vai assistindo velocidade Dá pra normal, ver. tá tranquilo. Dá pra ver. Não é aquela coisa, meu Deus, que coisa. Não, dá pra assistir, gente. Dá pra ir tranquilo. Eu vou testar acelerado depois pra ver como é que fica. Testa, fica fluido, fica legal pra caramba. Tem um pontinho ainda que eu queria puxar. Na verdade, não um pontinho que eu queria puxar, na verdade, 2 pontinhos que eu queria puxar. Primeiro que, que dá a entender que ele destruiu o mundo, só que entendendo também que ele fica naquele lugar, Quem né? destruiu o mundo? Godzilla? O Godzilla, assim. Ah, sim. Dá a entender que o Godzilla destruiu o mundo, né? A humanidade, e o pessoal fugiu. Só que aí fica meio em aberto porque eles só estão ali naquela região do Japão, né? Onde ele adormece, né? Que é por isso que a história dele crescer no Japão, né? O japonês criou, então ele vai ser tudo na casa deles. Mas... Tem uma aí parte você que ele fala, ele tá dormindo debaixo do Monte Fuji. Porra, é o Japão mesmo. Isso, exato. E aí mostra que, lógico, todo o ambiente, por causa da radiação dele que ele emana, né? Ou talvez até dos ataques dele, né? Pelo mundo. E tá certo, o mundo se adaptou a dele. Mas fica meio estranho porque eles encontram o resto da humanidade que sobreviveu ali. Mas eu fico pensando, sabe, o resto do mundo, cara? Ele tá parado ali, então outros lugares poderiam continuar desenvolvimento sem tanto assim. Mas pensando que existem aquelas outras criaturas sem ser o Godzilla, aqueles Wyverns, né? Que podem ter em outros lugares do mundo. A esse ponto, eu meio que me redimi ali mesmo. Não avancei mais o questionamento durante o filme. Mas teve um principal que eu fiquei com a pulga atrás da orelha, que foi o Godzillinha. O Baby Godzilla. Baby Godzilla. Né? Que realmente é o Baby Godzilla ali. Temos também, Sim. além do Ghidorah, dos monstros clássicos, temos o Baby Godzilla, que cresceu. E eu me trouxe um pouco atrás da orelha dessa questão de, poxa, como assim? Ele se reproduziu e é isso. Só teve um. E tchau. Não reproduziu. Não foi reprodução. O Martin explica que, tipo, ele era uma criatura que tentou Sim, pegar as características do que o Godzilla fez. Então, mas isso aí é uma Tem, na reprodução, verdade. porque é a mesma cara. Esse Martin também não sabe de nada, gente. Ele só fica achando Pô, tudo. velho. É pra isso que eu fico puto. Ele só fica achando tudo, ele não estuda, sabe? Não, Eu acho. Porque ele é tudo igual, sabe? Beleza, a estrutura corporal, a dimensão, os ataques. E aí eu fico, sabe? O que eu imaginei, Paulinho, é que assim, se passaram 20 mil anos. Essa questão de tipo, destruiu só uma parte, o que é que aconteceu? Suspensão de descrença, velho. Acredita que 20 mil anos ele ficou vagando pra lá e pra cá, teve uma hora que ele cansou e o planeta todo ficou radioativo com a presença dele. E essa parte do mini Godzilla, cara, eu pensei o seguinte: você gosta de biologia, você vai saber. Tá ligado aquelas cobras que, tipo, simulam que a coloração delas é uma coral que tem veneno e tudo, só que é uma cobra meio que Basicamente inofensiva. a camuflagem dos animais. A coral tá? falsa. Sim, e aí os animais tentando pegar a característica de outros animais mais fortes, digamos assim, pra poder sobreviver ou então evoluir e tal. Só que é levada a uma escala de anime, pô, tá ligado? Então, mas aí fica no ponto de, mas o Godzilla ele não é contra os outros monstros? Então é esse monstro não, esse pode passar. Foram aprendendo a conviver. 20 mil anos eles foram convivendo Então é na filho. Terra. Né? Então é afilhado, né, filho? Então é afilhado. Não é filho. Afilhado existe. É ok, ele acordou, vou matar ele, eita, é igualzinho a mim, né? Deixa ele aí. Mas tinha outros monstros. Não, mas eram bem menores. Mas tem outros. Aí que tá. Mas isso que tá. Quando um monstro menor em escala assim, mas por exemplo, outro Godzilla tava lá, destruindo, soltando raio e tudinho, e outro Godzilla tava de boa lá. Deixa a criança destruir a casa. Mas é da mesma classe, é do mesmo clã, Paulo. É isso que eu fico. Lógico que faz parte da brincadeira, né? No Godzillinha e o Godzillão. Mas esse ponto fica em aberto, né? Beleza, que ele fala dessa história de que é uma criatura que se adaptou. Mas aí, pô, e aí? O Godzilla, nessa criatura, ele não
não liga, fica de boa e não fica. Eu acho que foi aquela coisa assim, se você vê a Terra inteira, meio que, a Terra inteira assim, o que a gente vê da Terra, meio que foi se adaptando. As plantas se adaptaram todas, tanto que as folhas ganharam características perigosas, né, que podem furar e matar as pessoas, blá blá blá, todo esse processo. E as criaturas também foram acabando com isso, né? Foram adquirindo as características do Godzilla. Então aquela coisa, tudo começou a ficar pacífico. Se ele não vê uma grande diferença entre outras criaturas, ele não ataca. Foi isso meio que eu entendi, tá ligado? É aquela coisa, eu consegui... Eu entendi assim também. Ele é parecido, tá na minha característica, é radioativo, somos parecidos, então eu consegui tomar a Terra pra mim. É o meu ambiente. E no meu ambiente, isso aqui foi evoluindo, ele foi se acostumando ao longo do tempo. Foram 20 mil anos pra ele se acostumar com o mini Godzilla, pô. Dá pra você conviver. É afilhado. E eu concordo com a Mal, que eu acho que assim, no momento que a visão da Terra não é assim, o Godzilla é um avatar que serve pra proteger a Terra. Não, ele foi criado por conta das ações humanas e tudo, e a Terra teve que se adaptar a ele. Então, as criaturas, tanto que a gente não vê outros tipos de bicho que não tem as características que o Godzilla tem. Os bichos lá que voam tem as características do Godzilla da pele, o mini Godzilla lá tem as características dele, então é como se fossem subespécies atômicas lá que tiveram que se adaptar pra poder ficar naquele ecossistema que o Godzilla já interpreta como o dele. Aquelas cobrinhas também que atacam no 2. Sim, é verdade, tem esses bichos também. E então tudo que chega que é de fora desse ecossistema que estava intacto, tirando até os humanos, né? Até os humanos, eles falam que quando tratam o ferimento do Haru lá, que o Haru meio que rejeita as nanomáquinas lá do Mechagodzilla, o nanometal. Até meio que a medicação, o organismo, o fato deles respirarem em qualquer ambiente ali da Terra, eles meio que estão adaptados ao DNA do Godzilla agora também. E o Godzilla não precisa atacar eles porque eles não são uma ameaça nenhuma. Eles realmente são formiguinhas pro Godzilla, não tem pra que atacar. Agora, os outros bichos, ele vê como se fosse parte, ao meu ver assim, do ecossistema que se adaptou a ele. Tanto que ele só ataca o que veio de fora. Que ele ataca os drones quando a nave-mãe lança primeiro. Ele ataca os humanos que chegam depois com as naves e tudo. E ele ataca o Ghidorah. Então, a esse ponto, assim, eu acho que o mini Godzilla serve pra narrativamente a gente ter uma falsa vitória e reforçar o sentimento de que tá tudo perdido no primeiro filme, que a gente derrota ele e vê o Godzilla gigante depois, o mais gigante ainda, né? E serve pra mostrar essa parte meio biológica, que pra mim, velho, eu amei. Eu sei que tem um bocado de furo, eu sei que tem um bocado de coisa que não funcionaria na lógica da gente, mas eu comprei a ideia de que eles estão brincando com a ciência, sabe? Brincando com o que poderia acontecer, com muita fantasia, lógico. Mas isso é que me pegou forte, assim. E tem aquela história também que vocês não vão sacar muito a referência, não sei se algum ouvinte vai sacar a referência, mas Doctor Who tem uma raça que são os Krilitanos. Eles vão migrando de planeta em planeta. Aí me lembrou muita coisa do Ghidorah, né? Que vai pra destruição e tal. E eles vão assimilando o que aquela espécie tem de mais forte. Eles meio que exterminam aquela espécie e assimilam o que ela tem de mais forte. Tipo, entrei num planeta onde a galera parece morcegos. As asas funcionam. Então eles vão lá e a característica que ele absorve são as asas. Então as criaturas, os Krilitanos, parecem ter asas. Então o Godzilla, quando chegou na Terra, eu imagino muito isso. O pessoal fez, olha, a característica dele ali pra eu sobreviver aqui, vou ter que parecer com ele. Então eu vou assumir a característica dele. As escamas de todos os monstros são muito parecidas. Da cobra, dos avoador lá, do mini Godzilla. Tudo ganhou. Até as folhas, você vê os tons são muito parecidos com o Godzilla. Então, realmente, o Godzilla é a raça mais forte agora. Pra sobreviver a isso, vamos ter que nos adaptar. Vamos parecer com ele. Então, eu consegui engolir essa parte. Até porque a gente não sabe até que ponto, e aí já entrando fundo demais, mas o bom do Caranguejo Atômico é isso. A gente não sabe até que ponto os danos da humanidade continuaram acontecendo depois que ela foi embora. E a gente também não sabe até que ponto novas criaturas foram criadas a partir da presença do Godzilla, né? Então, a radiação dele,
Os humanos com um certo nível de radiação criaram o Godzilla. Então a radiação do Godzilla pode ter dado origem a determinados tipos de vida parecidas com ele. Sim. Essa relação criação e criador, sabe? Que no terceiro filme aborda um pouquinho mais, como se fosse uma divindade. É a criação de um universo novo. Você tem que realmente Sim. sair ir pra lado da descrença e acreditar no que eles estão propondo ali. A proposta deles é essa. É toda a questão da fantasia criada em torno do Godzilla. Então, só vamos. Sim. Até pela aceleração, pela radiação, né? Porque 20 mil anos não é nada pra uma espécie nova evoluir tão ponto assim, mas pela radiação você pode brincar ali nesse ponto. Dá pra aceitar. Só não aceita ele não ter atacado o Mini Godzilla. Putz. Paulinho, aceita que dói menos. Já A foi. gente passou 10 minutos explicando por quê. Mas ele não aceitou. É que nem eu não gostar do Haru. Eu sei, né? Que vocês engoliram isso. Eu não engoli, não. Toma um suquinho que ajuda. Ele causou destruição do mesmo jeito que a humanidade fez, atacando o outro, né? Mas causou. Mas nem eles pra conseguiram acordar, derrotar esse Godzilla. Que não era um Godzilla. Aí nem pra acordar pra dizer, ei, para com essa besteira aí, deixa eu voltar a dormir. Ele ficou com preguiça, gente. Ele fez, caramba, velho, eu tenho que levantar aqui pra aquilo ali. Não, deixa a mão. Não, ele abriu o olhinho, viu que ele tava brigando com os outros. Deixa ele se virar. Ele Quando se viu que ele vira. morreu, eita, peraí, deixa eu ver agora. Inclusive, aquele olhinho dele ali é o olhinho engraçado 3D. porque tudo dele é meio pedra. O olhinho dele é olhinho de anime. Claro, por que não é mesmo? Porque tem que ser. Spin-off. E aí, o que é que vocês acharam do final? Gostaram da conclusão desses 3 filmes? Dessa história do Godzilla? E aí, o que é que vocês acharam? Pô, eu achei legal pelo final, né, da saga cósmica, pelo menos foi colocado no filme, né? A ideia é que não vai ter mais nenhuma continuação dessa história, vai ter outra. E o ponto final que foi colocado ali de que realmente não dá pra derrotar o bicho. Vamos só conviver. Sim. Apenas conviver com ele. E assim, daria pra derrotar, né? Mas aí eles conviveriam com outro mal, que era o da nanotecnologia lá, do outro. Basicamente iam trocar um monstro por outro. Por outro. E fechando esse ciclo natural que é colocado desde o início do filme, não só para os seres humanos, mas para as outras raças no universo, e que mostra a teimosia da gente tentar ir contra isso, que não adianta, se você derrota ele agora, daqui a pouco ia surgir outra, e depois outra, e depois outra. Assim como Sim. foi com as outras raças no universo, assim como foi com a humanidade. Então achei um final bem coeso, bem legal, bem legal. Principalmente pelo sacrifício dele, né? De, cara, velho, vou morrer aqui, destruir essa arma, a arma que sobrou, né? Que era o último mecha ali que tinha sobrado. Abutre, né? O Abutre, O Abutre isso. lá. Isso pra... Que o doutor já tava lá, né? Com os olhos gordos. Eita, vamos voltar a tecnologia disso aqui, vamos usar isso aqui pra não sei o que ele... Vai dar merda. Você não aprendeu nada do que a gente fez, passou aqui os anos todos. Anos, né? Que eles passaram ali, alguns meses, sei lá. Mas você não aprendeu nada e foi lá e se matou. E toda a paz que reinou, né? Meio que tudo vai seguir, vai continuar. Eu achei bem legal. No meu ver, é uma história muito amarradinha, com começo, meio e fim. E o que eu mais gostei no final é que por mais que o Matfish fosse um filho da mãe desgraçado, com uma visão um pouco distorcida das coisas, mas tem uma coisa que ele fala que faz muito sentido, é que a vida precisa continuar. É preciso você ter a destruição para que algo novo surja e a vida continue. Sim. E o Haru entende isso no final. Não exatamente a versão do Matfish, né, gente? Porque o Matfish é um doido varrido. Mas a versão, tipo, quando ele percebe que tá todo mundo ali em paz, tanto que eles trocam de roupa, começam a virar nativos, entre aspas, ele percebe que a humanidade está continuando. Eles estão evoluindo ali dentro, estão crescendo, estão aprendendo. A humanidade meio que continuou na Terra daquele jeito e virou daquele jeito. Então eles que são os estranhos e precisaram evoluir para se encaixar. Eu vi dessa forma, né? A questão toda de precisamos seguir em frente... Quando o Haru aceitou isso, fez não. Essa última tecnologia aqui pode fazer a gente regredir, que o Martin já tava, meu Deus, vamos fazer aquilo que nem o Paulinho falou. Vamos lá, tentar de novo, não sei o que, isso aqui vai funcionar. Ele então, não. Eu vou pegar a Yuko aqui, que tava com a tecnologia no seu corpo. Vou pegar essa navezinha que pode, o abutrezinho que pode dar merda, e vamos acabar com tudo isso. E no final, existem cenas pós-créditos, pra vocês que estão assistindo e não viram, tem cenas pós-créditos. Eu fiquei maravilhada com a cena do final, do Haru, o abutre, a estátua dele de madeira lá, ele ter virado a representação de ter coragem. Pra quem as pessoas fazem oferenda e falam, eu quero me livrar do medo disso. Aí você vai lá, queima aquele o tecido pra representar o seu medo. E ele ter virado a coragem, pra mim, foi muito legal. Apesar de eu não suportar o personagem ainda. Mas eu achei isso sensacional. E o fato de ser tudo tão amarradinho, de você ver o crescimento do personagem, a evolução dele, por mais que ele seja insuportável,
começo, meio e fim foi perfeito. Então eu não tenho um A do que reclamar dessa questão do enredo. Pra mim tá ótimo, tá ok, assistiria de novo tranquilamente. Foi mais ou menos o que eu fiz, né? Eu reassisti, eu falei pra Paulinho, assiste isso aqui que tu vai gostar. Eu assisti a trilogia pela segunda vez pra gente poder gravar. E eu concordo, velho. Eu acho que a série de filmes... ela tem um norte muito grande do que ela quer falar e de onde ela quer ir. Apesar de ter aquela parte mais esperançosa no primeiro filme, uma parte mais tecnológica, mais focada na ameaça e tudo, na grandiosidade do Godzilla e de como combater, podemos virar uma arma tão perigosa quanto ele no segundo filme, e para uma galera que pode achar um pouco viajada essa questão mais metafísica ou então espiritual do terceiro filme, para mim tudo conversou. Tudo conversa pra gente poder refletir sobre as causas da destruição da humanidade, do sentido da própria vida e dos humanos mesmo na Terra, das raças humanoides, e também a questão do Memphis, que no final, não sei se vocês perceberam, mas ele estava certo. Tinha um lado certo da coisa. Por mais errado que tenha um lado, tem um lado certo. É tipo o Coringa do Batman do Nolan lá. Ele tava errado? Tava, mas ele tava certo? Tava também. Ele queria ter... Ele tinha um ponto, né? Ele tinha um ponto a se falar ali. Fez cagada pra caralho até chegar a esse ponto, mas tinha um ponto. Que é o seguinte, o Haru percebeu que o que tinha que morrer ali não era a humanidade, a esperança, a casa dele. Era esse ciclo de tipo, temos que derrotar algo que vai nos levar à destruição. E quando ele percebeu ali no final que quando eles derrotam o Ghidorah, que eles meio que assumem que o Godzilla não tem o que fazer, ele ganhou. O Godzilla ganhou. Ele teve um empecilho ali no meio, mas assim, em nenhum momento foi algo que o Godzilla poderia ter dito, pô, aqui eu vou perder na real. Talvez só com o Ghidorah ali se não fizessem nada. Mas aí também foi apelação, né? Aí foi apelação demais. Ali na parte da cidade também, quando ele tava esquentando, eles podiam ter feito um revés. Podiam ter feito, mas assim, o que eu digo é, se ele não fizesse nada, o Godzilla tava sob controle ali, sabe? Não era só aquele primeiro ataque inicial que iria derrotar ele. E inclusive, isso é uma das coisas que eu mais gosto no filme, é esse sentimento de que ferrou. Por isso que eu comparei ele a um filme pessimista de animação, assim, dos anos 90. Ghost in the Shell, Akira, que por mais que tenha alguns finais felizinhos ali, ainda tem aquele sentimento de que ferrou, tá ligado? E esse Godzilla me passou... Em nenhum momento eu tive confiança, assim. Talvez só no primeiro filme, com a derrota do Mini Godzilla lá, o Baby Godzilla. Mas logo depois você já tem a quebra de expectativa lá e mostra que a ameaça maior tava por vir. Mas o que eu rodei aqui pra falar era que o Memphis, ele tava meio que certo, porque o que tinha que morrer era o sentimento de que a humanidade poderia bater de frente. E ali quando tem a derrota do Ghidorah e tudo, que eles assumem que o Godzilla ganhou e vocês têm que só... Tipo, lide com isso, tá ligado? Vocês têm que coexistir da forma que a galera que ficou tá coexistindo. Naquele momento, o único elo ao ódio, ao rancor, à esperança de poder fazer alguma coisa pra se vingar, era ele. E é por isso que no pequeno lampejo de, talvez, racionalidade dele, do Haru, ele decidiu se matar ali no final, levando a tecnologia que poderia influenciar as pessoas ali que estavam, no caso o Martin, né, a querer tentar de alguma forma reevoluir a sociedade, tentar combater o Godzilla de novo, e aí o ciclo se repetir. E ali foi o momento que ele percebeu que o que tinha que morrer era isso, a mágoa do passado. Por isso que eu achei muito massa quando a nave mãe explode, quando, tipo, a galera que ficou se estabilizou e ele é o único elo ali que ficou ainda pendente. E aí ele decide se sacrificar para que a humanidade mantenha aquele status novo e que a humanidade se salve. Porque se você parar pra ver, a humanidade ainda tá salva ali de outra forma, mas tá. O que eles estavam tentando fazer era retomar um passado que não ia voltar. Inclusive o Martin tem uma hora lá que fala que o planeta... Ele não sabe se o planeta, mesmo sem o Godzilla, voltaria a ser o que era. E aí é um ponto que eu gostei muito, assim. Desse lado pessimista, porém conformista da coisa, né? E tem uma coisa ali que eu parei pra pensar agora, que todo o final, né, da história, tudo dificultou muito a vida do povo que tava morando lá e que vai continuar.
Sim. que é colocado na série, que ele meio que usa o nanometal como arma contra as criaturas dali, né? Justamente pelo nanometal ser contra, foi criado para ser contra o Godzilla, então aquelas criaturas que se adaptaram postos pelo Godzilla meio que são vulneráveis àquilo. E meio que agora que ele acabou com o nanometal, então acabou com a fonte daquelas flechas. Já era. Mas ele acabou com o nanometal geral ou só o da cidade? Pela explosão. Mas o nanometal era do Nano Godzilla. Aquele cidade era onde sim. o Nano Godzilla não, Mecha Godzilla, né? Era o resto do Mecha Godzilla que em vez de se liquefez e virou uma nova tecnologia ali, crescendo a cidade. Sim, sim. Como ele destruiu aquilo tudo, ou se existia um resto de metal, fudeu pra humanidade de novo, que por algum motivo alguém vai descobrir aquilo e possa tentar evoluir no futuro. E se não sobrou nada, vai dificultar a vida dos caras, que eles vão ter que descobrir um outro jeito aí de combater aquelas criaturas. Eu acho que do filme todo eu só tenho uma reclamação. A Mothra, que pra variar ela só apareceu por 1 minuto e desapareceu. E eu tenho uma mágoa. Só com uma influência mental ali na hora. Eu tenho muita mágoa disso. Referência. Em todo filme, assim, sem ser os filmes dela, né? Os filmes da década de 60 e tal, que aí realmente ela apareceu. Tem até um de 61, que a larvinha dela, a lagartinha, ela ainda na versão lagarta, sai destruindo Tóquio e tal. Tirando isso, nos mais recentes, ela aparece, olha a minha luz que brilhante, e some. E isso me irrita muito. Mas aí, já vamos entrar num ponto que eu queria muito falar com vocês, e aí uma visão geral da obra Godzilla, né? Não precisa ser focada pra esse filme em questão. Eu acho que não aparecer outros monstros faz sentido nesse filme, porque esse filme é muito focado na questão dos humanos. Eu sei que eu reclamei lá no começo do programa que eu não gostado muito desse primeiro novo Godzilla aí, porque é muito focado nos humanos e tal, mas nesse não é sobre o cara que perdeu o avô, a fulaninha que quer encontrar o marido e tudo, não, é sobre a humanidade em si, como coletivo. E aí eu quero perguntar pra vocês, e a gente vai discutir um pouco sobre isso, vocês acham que a obra Godzilla como um todo, ela é sobre os monstros ou é sobre a humanidade? É sempre sobre a humanidade, cara. Sempre é sobre a humanidade. Sim. De todo Godzilla. O monstro ali tá só como uma alegoria, né? Pra gente brincar com essa destruição. É como se fosse a mãe natureza se voltando. Seja como o Godzilla atual, né? Como a teoria da Terra Oca, como fosse uma criatura. Como o Godzilla criado, né? Que é o original japonês, né, criado da radiação humana. Que é meio que isso, essa é a consequência. Tudo tem consequências, sabe? Você não pode fazer as coisas que tudo vai ter consequência. E é basicamente isso. Talvez as abordagens da parte humana é que seja, né, mais variante aí em obras boas e ruins. O primeiro filme do Godzilla eu gosto muito, mas eu entendo que a parte humana é muito chata. Eu acho meio chato, sabe? Eu acho que enrola demais. Já no segundo filme do atual, né, do Rei dos Monstros, né, que aparece o Ghidorah, o Mothra, enfim, o outro lá, que eu não lembro o nome agora. Me esqueci, o do vulcão, né? O pássaro lá. Esqueci o nome dele, velho. Mesmo quando aparecem, né, essas outras criaturas e tal, o segundo filme ele já tem uma pegada muito mais voltada para as criaturas. Lógico que nesse segundo é muito briga de monstros e tal, mas é meio que aí pra tentar dominar o planeta do alienígena, do Ghidorah, que é um monstro de fora que quer dominar o planeta. E mostra como a gente... Aí tem um pouco daquela reflexão de como o ser humano é insignificante perante essas criaturas, meio que perante a natureza. Meio Lovecraft, né, velho? Esse filme tem um negócio meio Lovecraftiano aí. Exato, é aquilo de... Cara, você só pode assistir isso, você não pode fazer nada. Lógico que agora nesse terceiro filme vai ser introduzido, né, a parte do Mechagodzilla, o que nessas animações foram, né, introduzido também um pouco, mas não foi explorado pela morte dele, mas no terceiro acaba sendo... No terceiro... O Mechagodzilla, no terceiro ou no segundo? Que é a cidade do Mecha. A cidade Mecha do segundo. É porque eu vi tudo um atrás do outro. E como o Malca disse, é tudo tão... Realmente é uma história... É uma história dividida em 3 partes. Muito bem feita. É uma história dividida em 3 partes. Não é 3 filmes. É uma história dividida em 3 partes. Que eu não entendi porque não foi parte 1, 2, 3. Foi tipo... O primeiro é Rei dos Monstros. Aí o segundo é Limiar da Batalha, se eu não tô enganado. E o terceiro é Devoradores de Planeta. De Devoradores planeta. de planetas. É. Isso. E aí no segundo você tem, né, a humanidade tentando lutar contra, aí vai ser um Mechagodzilla nas algumas obras, que no caso é nem a humanidade, né, que existe também a história dos alienígenas que criaram o Mechagodzilla pra tentar dominar a Terra, derrotando o Godzilla nas séries japonesas. E aí essa é meio que a luta da humanidade contra o Godzilla, mas nunca vai dar certo.
E você até tem um pouco, por exemplo, da alegoria da natureza, meio que a mãe natureza brigando com o ser do espaço, que é o Ghidorah, que é, digamos assim, um meteoro, alguma catástrofe que possa acontecer no planeta. E graças a movimentos gravitacionais de Júpiter e de outros planetas que ajudam a desviar algumas coisas. Você pode brincar um pouco disso aí, do Godzilla ser a Terra e o Ghidorah ser as ameaças do espaço, que a gente também é algo insignificante aqui pro universo. Uhum. E a gente é mais significante ainda pra ameaça que é mostrada pelo Godzilla e os outros monstros. Então, por mais que tenha muito bicho brigando e soltando laser pela boca, radiação, laser radioativo pela boca, mas é tudo também baseado muito na humanidade, nas coisas que é feita e nas consequências disso. Eu tenho essa mesma visão. Porque, tipo, é legal ver os bons. Eu adoro filme de monstrão. Eu sou muito fã de todos. Muito bom. É sensacional. Nesse segundo que teve o Rodan. O que você estava esquecendo o nome é o Rodan. Sim, Rodan, que é o de fogo. Ele mesmo. O pássaro de fogo lá. É magnífico. Eu amo ver esses monstrão em ataque. Eu tenho um fanatismo pelos monstrões. Eu tenho o Gypsy do Pacific Rim, que inclusive estão dizendo que vão fazer um crossover com Pacific Rim e Godzilla. Deus do Estou céu. ansiosíssima. Mas é muito sobre a questão da humanidade. Porque muita coisa que a gente vê é que nem filme de zumbi. A gente vê como a humanidade consegue lidar com isso. Que o problema em filmes de zumbi nunca são os zumbis em si. Começam como zumbi, mas tipo, a humanidade se torna o problema da humanidade. E é a mesma coisa que eu vejo nos filmes de Godzilla. Ao tentar enfrentar, ao tentar fazer as coisas, muita gente esquece de pensar nos outros. Vamos explodir aquela cidade. Não tô nem aí pras pessoas, a gente vai explodir aquela cidade pra salvar outra parte do planeta. E eles sacrificam muitas vidas em vários filmes do Godzilla por causa disso. Sim. E nesses últimos, por mais que tenha esse foco chato na humanidade, mas é a humanidade, não tem pra onde correr. Eu queria ver muito mais dos monstrões, eu queria ver um filme dos monstrões, mas como poderia ser feito isso? Não sei. Criadores que se virem, mas eu quero um filme que o foco sejam os monstrões. Porque nem esse que vem agora, pra mim, o foco vão ser os monstrões. Porque já tem um monte de coisa errada ali pra eu reclamar. Já tá tudo errado ali. Mas eu acho que a humanidade vai ser sempre o foco, independente da alegoria que a gente siga, seja místico, seja a terra plana, oca, seja qualquer coisa, vai ter sempre, eles vão ser sempre uma alegoria pra dar inspiração pra tudo que acontece. Sim, assim como foi a origem do próprio Godzilla, né? Quando ainda era um cara vestido numa roupa de plástico, destruindo Tóquio ali a escala pequenininha e que era fruto de produto radioativo e tal, da bomba lá, e que acabou sendo uma ameaça pro homem. Então, o que Malca falou é isso mesmo. O homem, tem aquela expressão, né? O homem é o lobo do homem. Ou seja, o homem, ele vai se destruir por si próprio. E eu acho que a figura do Godzilla, ele ao longo dos anos teve várias interpretações disso. Teve umas que fugiram, né? Por exemplo, o de 2001, lá que botava ovo e tudo, que era tipo um dinossauro, um T-Rex. Senhora. Que eu vou falar, é ruim, mas eu tenho um fator nostálgico e eu não consigo ter tanto ódio daquele filme. Eu consigo ver como um filme ruim, mas eu não odeio aquele filme pelo fator nostálgico e eu adorava a capa nas locadoras, assim, era legal pra caramba. E inclusive tinha um desenho desse filme que o Godzilla ajudava o protagonista a lutar com outros monstros, aí era bizarrão. É uma coisa que eu não sou tão fã assim, que quando o Godzilla, ele é meio que aliado direto dos humanos e parece que ele sabe disso. Eu gosto muito mais quando é a visão, o Godzilla é um avatar, não tanto da destruição, mas da Terra. Ele é o protetor da Terra. Sim, que aquele é a casa dele e, querendo ou não, ele vai destruir o que fizer mal pra casa dele, né? E se você parar pra ver, isso é um pensamento muito mais humano do que os humanos fazem hoje em dia em destruir a Terra loucamente. Se você parar pra ver essa doideira de raciocínio que faz algum tipo de sentido, né? E eu gosto muito dessa alusão que o Godzilla é consequência dos nossos atos. Esses filmes novos, de live action, a parte não só humana, que tipo, eu gosto muito mais do segundo, que tem Millie Bobby Brown, justamente porque tem essa ideia de que tipo, a humanidade como um senso de comunidade é ruim. E a ideia lá da cientista de destruir a humanidade porque a humanidade está destruindo a própria humanidade.
do que no primeiro filme, que é uma coisa mais de relações entre personagens. Não digo nem humanidade em si. É mais personagem A com personagem B, e a gente tá vendo aquela história enquanto tá rolando o Godzilla de segundo plano, pô. Por isso que eu não gosto. Faz sentido. Mas toda a luta em si dos bichos é maravilhosa. CGI fuderoso. E isso aí é muito bom. Devia ter no YouTube só os cortes dos bichos brigando, que aí eu assistia comendo pipoca o dia todinho. Deve ter. Quando fala assim da humanidade como algo grupal, e essa luta entre humanidade, Terra e Godzilla e as outras ameaças, né? É o que eu mais gosto e vejo o Godzilla como uma boa obra, não só um bicho gigante que destrói as coisas, que é legal também, mas é bom ter profundidade nas coisas, né, de vez em quando. E por isso que eu acho que esse filme da Netflix, os 3 na Netflix da animação, é tão rico pra mim, porque não é sobre o Haru. Tudo bem que o Haru é protagonista, ele tem uma evidência pessoal um pouco maior, né? A parada do avô dele ter se matado ali, tentando arrumar a esperança. Sim. Ele ser o único personagem que a gente vê o passado dele na Terra. Então, tirando o Haru, que tem esse background, todo o resto você pode botar no mesmo patamar de coletivo ali. Então eles representam o coletivo, a humanidade. Você vê tudo isso que a gente discutiu durante o episódio da humanidade, do que ela estava fazendo, dela ser insignificante. E o que me amarro nesse filme é porque ele bota a escala ainda maior. Não é só planetária, é interplanetária, da visão do homem, da humanidade. Ele é um grão de areia no universo. Não importamos, nós não somos o protagonista do universo. E tudo bem, tem gente que consegue conviver bem com isso, tem gente que fica surtado e precisa de alguma coisa para dar conforto. Mas se você parar friamente, assim, cientificamente, nós somos um grão de areia dentro de algo muito maior, velho, muito maior. A gente pode colocar essa visão dentro do filme do Godzilla como se não. Que o Godzilla é o protagonista do planeta agora. Ou então já era, levando em consideração que ele tá aqui há muito mais tempo que a humanidade, por exemplo, que é abordada nos live action. E é muito legal ver isso. O que a gente vai fazer e quais as consequências de a gente se achar o protagonista da história, digamos assim, né? Então é algo que a gente pode ficar divagando e conversando infinitamente, porque é um filme que tem um Godzilla amigo ali, entre aspas, né, no último filme, mas que é sobre a humanidade, é sobre consequências, é sobre existencialismo, sobre propósito, sobre seguir em frente, sabe? Aceitação também, aceitar que nós somos pequenos e tudo bem. Então eu acho sim que, apesar de todo o CGI, de toda a produção, de ser legal pra caramba ver os bichos brigando, ainda é uma obra sobre a humanidade, velho. Mostrando que a gente é tão insignificante que, se você parar pra ver, somos uma bolinha de carne, um grãozinho de carne em cima de uma pedra girando no meio do nada. Sim. Essa é a nossa importância pro universo. Não entendo nada. Sim. E ao mesmo tempo, cada um é importante pra caramba, tá ligado? Sim, as nossas consequências, todo ato que a gente faz, independente do que seja, tem uma consequência. É saber aceitar que nós somos insignificantes, mas temos significância em certo nível também, né? É tudo questão de escala, assim. É que no próprio filme, pô, lutar com um bicho gigante, não, pô, a gente não precisa ter a escala de que nós somos o centro do universo. Mas temos que ter a escala de que, tipo, pô, a gente pode ferrar o nosso planeta. Sim. Tá ligado? Então, é massa, velho. É massa essas teorias, essas reflexões que um lagarto gigante que cospe energia faz o ser humano ter, né, velho? É muito legal. Eu tenho um apego muito grande, porque, assim, tem as linhas do tempo dos filmes do Godzilla. Eu tenho muito apego com a primeira linha do tempo, que é onde tinha aqueles bichão toscão dos caras vestidos e as cidades miniaturas. Que vem desde de 54. E é quando justamente tem os filmes individuais deles. Que você tem o filme do Rodan, tem o filme da Mothra, e tem o do King Kong versus o Godzilla, que esse agora já é o reboot, né? Já é um reboot. E tipo, as visões que o pessoal tinha antigamente, você consegue ver, por mais que siga um padrão, você vê que a humanidade, ou ela fez merda e surgiu aquilo, ou ela fez merda e descobriu que aquilo existia. Tem sempre essa conexão. Eu gosto muito de quando eles juntam as coisas pra mostrar isso, que tipo, o Frankenstein versus o Baragon. É muito insano você conseguir juntar tanta fantasia num lugar só.
Ele juntou duas coisas que não tinha nada a ver com nada e conseguiram criar algo coeso. Que é tosco, não vou mentir, é tosco pra caramba. Sim, estilo Fred vs Jason, Alien vs Predador. Desse assim. estilo, e olha lá, talvez um pouco pior. Mas quando você começa a ver a questão dos kaijus em si, você vê que eles são uma sociedade, eles têm a vidinha deles lá como na versão de somos os donos do planeta, e que eles, cada um tem seu território. Aí a humanidade descobre e faz, vamos lá misturá-los, vamos usar a força deles, vamos tentar colher a energia dele pra fazer isso, vamos fazer não sei o que. Sempre a humanidade tenta fazer alguma coisa com eles, e isso causa cada vez mais destruição. Eu acho que é uma característica das obras de mecha, assim, Sempre. se você parar pra ver. O Evangelion tem muito disso. O que acontece quando o homem tenta pegar o poder de Deus, essas coisas assim, né? O próprio Ciclo de Fogo também, pô, tem muito disso. Se bem que ali é a invasão alienígena, né? Mas... Eita, porra, spoiler. É na ideia. Aquele, na ideia. Acontece. Spoiler não. O filme tem muitos anos aí. Já dá pra falar. E essa linha do Monsterverse que tem agora, essa última leva dos filmes de monstrões, que tem o Kong, o Despertar do Godzilla, todo esse processo, a tecnologia tem ajudado a fazer coisas mais magníficas ainda. Mas a gente continua caindo na coisa da humanidade, porque não tem como fazer um filme só dos monstrões mais. Fazer, tipo, um monstrão contra... Como é que eles vão conversar? Como é que vão ser os diálogos? Como é que vai funcionar isso? Não tem como existir um diálogo, uma coisa desse gênero. Não tem pra onde correr. Pra mim, continua nessa versão. Desde o começo, da primeira linha do tempo lá, continua sendo a humanidade. Seja mais em foco, como protagonista, um protagonista só que sofreu e tá sofrendo com a perda de um parente, ou seja a humanidade. Independente da escala, não influencia muito, é sempre a humanidade. Porque querendo ou não, tem que atingir um público que não filosofa tanto, não pensa tanto, e precisa ter o fator humano ali até pra vender também, né? Tem que ter sempre, até porque o elenco, geralmente a gente vai muita gente vai assistir pelo elenco, e faz, fulana tá nesse filme, vou assistir. Então, infelizmente, é necessário. Quantas pessoas não viram aquele primeiro filme do Godzilla porque tinha Mr. White, tinha um Heisenberg lá? Exatamente. Na época do finalzinho No finalzinho de Breaking Bad, cara. Quer dizer, não, já tinha terminado há um tempo, eu acho. Mas ele tava em evidência. Foi o primeiro grande filme dele depois do final do Breaking Bad. Sim, é verdade. Então foi no finalzinho. Eles, provavelmente, a produção começou pegando ele do final do Breaking Bad. Sim. E pegando esse gancho aí, pessoal, de obras e obras que a gente falou, de segmentos e tal, eu queria perguntar, pra terminar o programa assim, já falamos que ia ter uma nova série da Netflix do Godzilla e tal, do Gojirão, mas eu queria perguntar também pra vocês acham que ainda tem espaço pra alguma coisa mais criativa fora da caixa, assim, que a obra Godzilla possa nos entregar? Assim como foi essa animação, né? Ela, apesar de ter vários elementos clássicos, clichês, assim, de outras obras e do próprio Godzilla também, alguns elementos que dá pra relacionar com outras obras do Godzilla, ela foi bem criativa, né? Nas temáticas, na ambientação, né? Tudo que a gente falou hoje aqui. Mas o que é que vocês acham, assim? Ainda tem imagem? O Godzilla ainda funciona, velho? Funciona, tanto que a gente tá vendo aí o hype que foi esse trailer do Kong vs Godzilla. Sim. E eu acho que existe sim ainda um caminhozinho aí pra se seguir, justamente existe um universo, né, desses mega monstros. Sim. Então dá pra explorar ainda algumas criaturas, algumas ameaças. Lógico, colocando de um jeito correto, né, introduzindo a história, né, seguindo a história de um jeito legal. Acho que dá sim pra aproveitar bastante do universo que temos aí de décadas e décadas de da série do Godzilla, do cara vestindo armadura, chutando prédio de papelão. Tem muita coisa ali que pode ser utilizada criativamente para isso. E o japonês sabe fazer muito bem um monstro da semana. Sempre tem um monstro mais perigoso, com uma dificuldade diferente. Isso criou, acho que, uma grande biblioteca de vilões aí que o Godzilla pode enfrentar. Cabe a eles conseguir introduzir eles da melhor forma possível. Sim. Eu acho que essa trilogia da Netflix, esses filmes, foi a prova de que dá pra você fazer algo novo. Porque eles pegaram toda a ideia central do monstrão, humanidade, não sei o quê, e criaram toda uma situação nova da humanidade abandonando a Terra. A gente não viu isso até agora. Sim. E como o Godzilla e todo esse universo é muito fantasioso,
abre margem pra você criar coisas novas, dá pra você fazer muita coisa, criar um Godzilla vs Kong, onde a gente tá chegando agora, sabe? Tudo bem que é um reboot, mas dá pra fazer coisa nova mesmo sendo um reboot, por mais que eu já esteja reclamando muito desse reboot. Vou reclamar pra sempre, vou assistir igual, vou amar igual, mas reclamarei também. Mas tem muita margem, é fantasia. Na fantasia você tem a oportunidade de inovar e de criar coisas fantasiosas, aproveitando o pleonasmo. Dá pra fazer muita coisa e eu espero que isso seja feito, porque tem muitos monstros para ser trabalhados além do Godzilla. Tem muito mais, o universo é muito maior, que já foi meio que estruturado, e nada impede de novos monstros serem criados. Eu quero muito que novos monstros apareçam, que eles peguem essa ideia dos monstros e continuem seguindo, porque público tem. Tem gente que adora, estamos aqui discutindo exatamente isso, porque tem um gosto ali. E eu acho que vale a pena, basta só saber como lidar com isso, porque não adianta ficar na mesma receitinha de bolo, na mesma coisa, porque a gente cansou dessas coisinhas. De manter aquela mesma ideia, aquela mesma coisa, tudo bonito, mas o final é a mesma coisa, tudo previsível. Não, tem que inovar, mas tem pra onde inovar, isso eu tenho certeza. Boa, eu concordo com a Malca também, com o Paulinho. Acho que essa animação foi a prova que dá pra fazer algo diferente em vários segmentos, né? Na animação, no live action, quadrinhos, o que for. Videogame também seria algo legal pra se explorar aí do Godzilla. Nem sei se tem, né? Acho que nem tem tantos games. Se é que tem, acho que deve ter lá na época do Mega Drive, deve ter alguma coisa assim de jogo do Godzilla. Vou até pesquisar quando acabar a gravação aqui, porque eu fiquei curioso agora. Tem sim. Tem sim, né? Tem. Eu vou dar uma pesquisada nos títulos aqui. Mas eu acho que eu concordo, velho. Eu acho que tendo alguém criativo, alguém com boa ideia, dá pra pegar esse material consagrado e mexer. É só, por exemplo, você pegar uma figura, por exemplo, Drácula. Quantas obras, quantas adaptações nós tivemos do Drácula ao longo assim, da cultura pop e da história do cinema, TV e tal. Umas foram horríveis e outras foram muito boas. Outras viraram coisa de videogame, por exemplo, Castlevania, e deu origem à animação do Castlevania, que até é da Netflix também, e que tem visões diferentes pro personagem. Então, eu acho que tudo é questão de planejamento, assim como nessa animação eles sentaram e planejaram. Tudo é uma questão de planejar, de pegar uma boa história, pegar um bom personagem e desenvolver narrativamente para ficar tudo coeso, tudo bonitinho ali, que seja legal e que não fira também o material original, né? Pra também não, sei lá, botar uma asa no Godzilla e ele sair voando, sabe? Eu sei que tem histórias que a Mothra, ela pega o Godzilla e sai voando com ele, aí legal, aí sim, massa. Faz sentido. Mas, por exemplo, mexer demais assim no material original, eu acho perigoso, assim. Mas também faça, velho. A gente tem gosto pra tudo. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que vai odiar. Então, eu acho que tem margem pra onde ir, sim. A questão dos jogos, Gui, que tu falou, tem muitos jogos legais. Tem do Game Boy. Eu lembro que existia do Game Boy Color na época. Tem um do Super Nintendo que era muito legal. Tem uns de luta. Tem uns de luta tipo King of Fighter, que é o Godzilla contra os outros monstros e tal. Tem muita coisa tosca, mas tem muita coisa legal. Eu acho que o mais recente tá no PS4, eu acho. Eu lembro que PS2 também tinha. Então, assim, se quiser jogar em live, inclusive, dou todo o apoio, porque tem cacife pra rir, viu? Porque é muito divertido. Eu vou até dar uma pesquisada. Foi totalmente fora do meu radar esses games. Eu vou dar uma olhada aí. Spin-off. Antes de terminar, vamos fazer uma brincadeirinha. O Caranguejo Atômico Spin-off, a gente geralmente não dá nota em patolas, porque a gente geralmente tá falando de um papo, de algo assim, que não é uma obra fechada, é mais um conceito, coisa do tipo. Mas vou abrir uma sessão hoje aqui, vamos rapidamente aí dar notas em patolas pra essa trilogia aí do Godzilla da Netflix, né? Eu chamo de... Cada um tem um nome diferente, mas trilogia da Netflix de animação. E aí, quantas patolinhas? Eu gosto muito dessa... Assim, essa toda mistureba futurista, né? Brincando um pouquinho de Star Trek com Avatar na parte da Terra. E eu gostei da história, achei legal. Eu deixo aí um bom 8,5 com tudo aí, né? Com o filme 1, 2 e 3, que é uma obra só, né? Só que dividido em 3 partes. Então eu deixo aí minhas 8,5 patolas radioativas e que se cair no chão pode se reproduzir. Malquinha, pela primeira vez dando patolas aqui no Caranguejo Atômico. Ai, que honra, minhas patolinhas, rapaz.
Eu acho que eu tento tirar uma média, porque assim, eu dou um 8 pro primeiro, um 7 pro segundo e um 8,5 pro terceiro. Então na média ali, acho que um 8 tá tranquilo. Boa. Eu vou ficar na casa dos 8 também, mas eu vou dar 8,5, feito Paulinho. É uma animação que eu adorei, velho, adorei. Você reconhecer que tem essa coisa do protagonista falar demais, gritar e ter aquela ação, contrastando com até cenas longas de papo científico, né? Que também gostei pra caramba. Então, soube dosar tudo aí. Pra mim, uma das melhores histórias do Godzilla, sim. Já é uma das a minha favorita, no caso, né? Mas sei que nem todo mundo teve acesso. E por isso esse podcast, pra você que tá no hype aí de Godzilla vs Kong, Kong vs Godzilla, sei lá, o confronto deles aí, você dá uma chance a novas histórias, as histórias antigas, histórias novas. Abra seu coração pro Avatar da Destruição. E eu vou dar 8,5 aí pra essa animação sensacional. E gostaria de dizer que o Godzilla só perde para o maior kaiju já existente e criado na face da Terra, que é o Caranguejo Atômico. Eu já estava ficando preocupada com esse argumento, entendeu? Ah, o Caranguejo Atômico dá 3 vezes o Godzilla aí, de poder. Pô, no mais é isso, pessoal. Muito obrigado. Eu queria agradecer novamente aqui a Malca por participar com a gente. Foi a Nessa Moura que chegou pra mim e falou: olha, chama ela porque ela é viciada em Godzilla. Eu disse, vou chamar. Então chamei, tá aqui o episódio pronto. Brigadão, Malca, por tudo. Eu que agradeço demais, finalmente gravando com vocês, realmente, finalmente tendo a honra. Inclusive eu indiquei pra Nessa pra ela assistir os filmes. Ela, eu queria assistir, eu tomo aqui a lista, veja nessa ordem aqui, tá aqui, indiquei a animação também, indiquei tudo pra ela e ela tá apaixonada. E estamos do mesmo lado nessa batalha, que orgulho da minha amiga, inclusive, da batalha do Godzilla vs Kong. Então é isso aí, muito obrigada pelo convite, boa noite, bom dia, boa tarde para todos os ouvintes, e é isso. Passa o serviço, onde é que a gente pode encontrar, escutar e assistir a Malca Lima? Em qualquer rede social, você procurar Malca Lima, você encontra. No Instagram tem foto, no YouTube tem canal e na Twitch de quarta a domingo às 19 horas com lives bacanudas de qualquer jogo que tá afim de jogar, e vamos nessa. Boa, links na descrição, pessoal. Então é só clicar lá e achar e curtir o trabalho da Malca, que é muito legal. Exatamente, e lembrando de seguir a gente nas nossas redes sociais, @Caranguejo Atômico Podcast e @CaranguejoAT no Twitter. E também se inscrever lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/Caranguejo Atômico, e nos seguir na Twitch, twitch.tv/Caranguejo Atômico. Boa, live todo dia lá e podcast semanal. É isso, meus amores, meus queridos, meus amigos. Até a próxima, tchau, tchau e fiquem bem. Valeu, pessoal, até a próxima. Falou! Yeah!